Olá e seja bem-vindo, sou o Lorde Marinho e esse é o canal Lei da Atração Maçônica. Uma alegria ter você por aqui. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre programação mental. Mais de 99,9% da população do mundo inteiro, do planeta Terra, todos foram programados. Eu fui programado, você foi programado. A diferença de uma pessoa para outra foi o tipo de programa que foi colocado nessa pessoa, na mente, no subconsciente da pessoa. Os gostos que você tem hoje por alimentações veio através da sua região em que você foi criado, o ambiente que você foi criado, veio dos seus pais, dos seus avós, da escola em que você estudou. Os nossos gostos por roupas, por viagens, tudo isso através do programa mental. Inclusive os computadores, quando foram criados, o disco rígido, a memória do computador foi copiada do ser humano. Foi analisado, o ser humano ele tem a memória, onde ele possa memorizar aquilo que ele ouve, fica gravado no nosso disco rígido, que é o nosso subconsciente, que no livro sagrado chama de tábua do coração. Hoje se chama subconsciente, a nossa mente intocável, é a parte mais nobre que tem no ser humano, onde está a presença do eu sou, a sua centelha divina, o seu lado espiritual, está lá no subconsciente, que nós chamamos também de portal quântico para o universo. Mas a aula de hoje é sobre a programação mental. Se você está pela primeira vez aqui no canal, nós temos aqui no canal Lei da Atração Maçônica dezenas de aulas que já foram gravadas, ensinando a você a cocriar uma nova realidade. As aulas estão numeradas para facilitar o seu estudo. Se você não está satisfeito com a vida que você tem levado até o dia de hoje, você tem a possibilidade de escrever uma nova história, a possibilidade de reprogramar a sua mente e modificar completamente a sua vida através do conhecimento, através do entendimento. Então as aulas foram gravadas no intuito ajudando a você. Mas a aula de hoje é sobre a programação mental. Você já parou para pensar que a vida que você tem hoje não é a vida que você escolheria se você pudesse escolher? Digamos como se você tivesse 1 aninho de idade e você tivesse condições de você escolher, fazer uma escolha. Qual a vida que você escolheria para você ter no futuro? A casa em que você gostaria de morar, sua conta bancária, os seus veículos, as viagens que você gostaria de fazer, o local em que você gostaria de morar, a sua atividade, a sua profissão, o seu gosto por culinária. Claro que você escreveria uma lista hoje, você faria uma lista de tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você deseja ser, e você então falaria, eu quero esse programa para mim. Só que infelizmente não existe essa possibilidade, porque a criança ela nasce, né, e os pais passam a dar a educação, a criação para o menino, assim como você faz com seus filhos, caso você tenha filhos. Assim como você fez com seus filhos, caso seus filhos já estão crescidos, é assim que funciona. A nossa programação mental ela vem através do ambiente em que nós somos criados. Ele vem através do local em que você estudou, vem através do livro em que você leu, dos filmes em que você assistiu, as novelas em que você assistiu, o seu ambiente, ou seja, as amizades em que você teve no decorrer da vida. Existem 3 maneiras de reprogramar um ser humano. A primeira maneira vem através da sugestão. O que é sugestão? Quando os vídeos que nós temos gravados aqui no canal Lei da Atração Maçônica é uma sugestão. Apenas eu estou passando informação, é a minha sugestão. Se você não gosta da sugestão, então você não vai assistir o vídeo, não vai assistir a aula porque você tem o livre-arbítrio, mas é uma sugestão. Se você ficar assistindo os vídeos de novo, essa minha sugestão que eu passo para você, de cocriar uma nova realidade, de mudar o seu programa mental, de ser um homem espiritualizado, uma mulher espiritualizada, tirar essa frequência ruim que está no teu subconsciente, essa frequência de trevas, de medo, de preocupação, de ansiedade, esse programa, essa frequência de tristeza, de angústia, e você colocar uma frequência de alegria, de harmonia, de paz, de prosperidade, de abundância, de saúde, de felicidade. Se você ficar assistindo o vídeo de novo, você vai reprogramando a sua mente através da minha sugestão. É a sugestão que você ouviu
desde criança, você não lembra, mas desde que você nasceu, você já ouvia tudo que seus pais conversavam dentro de casa. Então foi uma sugestão. Seus pais não estavam obrigando a nada, mas foi uma sugestão. Falando sobre dinheiro, que dinheiro é difícil, que dinheiro não cai do céu, que dinheiro não nasce em árvore, que só vai para frente quem estuda. Se não tiver uma faculdade, você não vai ser nada na vida. Pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito, e aquela questão toda, é ruim, a situação está difícil para todo mundo, esse governo não presta, a política não presta, enfim, o homem falando mal, criticando a esposa criticando o marido, isso significou uma sugestão para você. Embora você não se lembre até os 5 anos de idade, mas de 5 anos para frente, com certeza tem alguns flashes de memórias. O ambiente que você foi criado, os seus primos, o quintal em que você foi criado, a primeira escola em que você entrou, se foi no prézinho, como chamava antigamente, o primeiro ano do ensino primário, você lembra de tudo, mas tudo isso era uma sugestão. Os professores falavam, o que os seus parentes conversavam quando ia na sua casa, tudo isso foi sugestões. Só que a sugestão, com o tempo, quando ela vai batendo na mesma tecla, como nós ensinamos aqui também, que um pensamento, quando ele ultrapassa 17 segundos, ele pode virar uma frequência. E quando ultrapassa 68 segundos, pode virar uma crença dominante. Mas você ouviu muito mais do que 17 segundos e muito mais que 68 segundos. Você foi ouvindo durante o decorrer da sua vida. E isso foi formando o seu programa mental. Quando você se transforma num adolescente, já na idade de 14, 15, 16 anos, começa a ter as suas próprias vontades. Você vê os seus amiguinhos falando que os pais foram viajar no feriado prolongado, que vai passar o Natal, o Ano Novo em outro estado, em outro país, e aí a pessoa começa a olhar para a família e ver que a família dele é uma realidade diferente. O bairro onde você mora não é o bairro que você gostaria de morar, violência, problemas com vizinhos, falta alimentos em casa, falta dinheiro para pagar as contas, e os problemas vão se alastrando. Tudo isso foi chamado de sugestão. E hoje está no seu programa, no seu disco rígido, que é o teu subconsciente. Por isso que nós ensinamos aqui sobre a espiritualidade, sobre você tirar essa frequência, o batismo quântico ajuda nessa parte, quando você faz o decreto do eu sou, estou vivo aqui agora, você consegue também limpar essas crenças. Se você não sabe o que significa esse decreto eu sou e estou vivo aqui agora, de repente vai soar um pouquinho fora da caixa para você. Mas é um decreto mais poderoso que tem no planeta. Nós temos aqui dezenas de aulas ensinando sobre esse decreto. A aula que fala bastante sobre isso, uma aula gratuita aqui no canal, se não me falha a memória, a aula número 8, para você aprender sobre o decreto, para você começar a mudar a sua realidade no mundo quântico, no mundo da espiritualidade. Então, por isso que nós temos batido nessa tecla aqui sobre mudança de paradigma, mudança de programa, se espiritualizar, porque esses programas estão dentro de você. Esses programas estão em forma de frequências de trevas, frequência de tristeza, de angústia, de agonia, de vergonha, de opróbrio, vontade de morrer, vontade de sumir, vontade de pegar as suas coisas, sumir, não dar um endereço para ninguém. Por quê? Porque você não consegue reverter a situação e automaticamente começa a bater um desespero na pessoa. Porque você gostaria de ser diferente e você não consegue. Por mais que você reme, parece estar remando contra a maré. Você quer ir para frente, a maré te empurra para trás. Essa maré que te empurra para trás são os programas. É os programas que foram instalados em você desde que você era criança. Esse é apenas a sugestão. Depois vem a heterossugestão. A heterossugestão é a pior de todas, porque a heterossugestão está ligada às religiões. Às vezes a pessoa procura uma religião porque ele imagina, porque se ele for frequentar uma religião tal, as coisas vão melhorar. Mas essa vontade, esse desejo de frequentar uma determinada religião, ela vem através do programa mental também, das sugestões que você foi criado. Você fala, meus pais eram católicos. Eu também sou católica, minha avó era católica, meu pai era espírita, minha mãe era espírita, minha avó era espírita e eu também sou espírita. Por quê? Porque veio através da sugestão lá atrás. Você foi, de alguma forma, você aprendeu sobre essa religião que você tem. Mesmo que você não frequente a religião, você tem o programa dela em você. Fala, se fosse para mim frequentar uma religião, eu seria um espírita. Se fosse para mim frequentar uma religião, eu seria um cristão católico. Se fosse para frequentar uma religião, eu seria um cristão protestante.
eu seria um budista, eu seria uma religião do Islã, enfim, você teria uma religião ligada à crença em que você foi criada desde criança, isso é o programa. Mas a heterossugestão é para as pessoas que frequentou uma religião ou continua frequentando. A heterossugestão é a mais perigosa porque o programa é instalado muito rápido. Se você frequentar um ambiente religioso e o padre está lá na frente, o reverendo, o pastor ou o bispo, e ele fala dessa forma: olha, você só vai prosperar na vida se você for dizimista. Se você não for dizimista, você nunca vai ter nada na vida. Se você não for dizimista, o devorador vai comer todo o seu dinheiro. Você é um saquetel furado, o dinheiro vai entrar de um lado e vai sair do outro. Então isso é uma heterossugestão, ou seja, uma sugestão programada. A pessoa está fazendo aquilo de propósito, porque ele sabe que aquele ambiente é um ambiente de fé, e o seu subconsciente aceita como verdade muito fácil quando é um ambiente de fé. Então, aquele líder religioso ele fica batendo naquela tecla que nós chamamos que é chamado de heterossugestão. E aí aquele programa ele entra em você. Agora, além dos programas que você tinha quando você era criança, quando você era adolescente, no ambiente que você foi criado, agora você tem a heterossugestão. Você tem a sugestão que está vindo de outra pessoa de propósito para te programar. Aí você acredita naquilo, o teu subconsciente aceita como verdade, e de repente quando você recebe o teu salário, aí você tem que tirar ali 10%. Diga, não estou criticando aqui, se a instituição religiosa ela pede ajuda, talvez porque ela precisa, não sei, não é a crítica, é apenas para você entender o que é uma heterossugestão. Então, você recebeu lá 3 mil reais por mês, a palavra dízimo quer dizer 10%. Aí você vai ter que tirar 10% dos seus 3 mil reais. Se você tirar 300 reais dos seus 3 mil, vai sobrar 2.700. Se você só tinha 3 mil, agora tem 2.700. Chega uma hora que você fica endividado, a coisa aperta, aí você fala, olha, esse mês eu não vou dar o dízimo. Por quê? Porque se eu for tirar os 10%, vai me fazer falta, eu não vou conseguir pagar meu cartão de crédito. Então você fica quietinho, não fala nada para ninguém e não tira os 10%. Só que foi instalado um programa em você por uma heterossugestão que se você não der o dinheiro, você vai atrair para você problemas. O devorador vai devorar o seu dinheiro. Então o que acontece? Você bota isso na mente, você não entregou aquele valor que você entrega todo mês, só que através da heterossugestão o programa foi instalado. Aí você senta no sofá e fica pensando que Deus me perdoe, que Jesus me perdoe, porque olha, que Nossa Senhora me perdoe, porque eu não consegui entregar o dízimo, mas o mês que vem eu vou entregar. Que Deus possa me proteger do devorador. Mas a crença do devorador já foi instalada em você. É um programa. Quando gerou aquela preocupação, você apenas puxou um gatilho que disparou o programa. Então o que vai acontecer? O universo, como o programa já existe, o universo já começa a trabalhar imediatamente para que aquela crença venha acontecer. Aí passa uma semana, sua geladeira quebra, sua máquina de lavar quebra, aí você bate o carro, acontece um vazamento de água na sua casa, acontece um monte de problema. O que você vai pensar? Meu Deus, bem que o líder religioso falou, que se eu não entregasse o dízimo, o devorador ia comer meu dinheiro. Olha só, agora minha geladeira fica em 800 reais para arrumar, minha máquina de lavar fica em 400 reais para arrumar, eu bati meu carro, vai ficar em 3 mil. Antes se eu tivesse entregado o dízimo, porque agora o prejuízo ficou maior. Por quê? A crença foi instalada, gerou um programa no teu subconsciente e agora, sempre que você puxa o gatilho, quando você não entregou o dízimo e você ficou pensando, isso é apenas analogia. Se você é um cristão evangélico, cristão católico, você tem esse hábito, continue, não estou dizendo que você tem que parar. É apenas para você entender o que é uma heterossugestão, o que é uma sugestão. E aí, no próximo mês, você fala, não, nem que eu fique endividado, nem que eu fique todo enrolado, mas eu vou entregar meu dízimo, porque o mês passado saiu o seu preço que eu paguei. Pronto, o programa está instalado. E você vai carregar esse programa para o resto da vida. Porque toda vez que você não entregar aquele valor, aquela porcentagem do salário ou do dinheiro que passou pelas tuas mãos, vai acontecer. Aí a pessoa vende um imóvel, vendeu uma chácara por 300 mil reais. Ele fala, eu não tenho que tirar 10% da minha chácara. Se eu tirar os 10%, eu vou ter que dar 30 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então eu não vou dar os 30 mil.
Aí você fica com os 300. Aí, de repente, o líder religioso fica sabendo, lá alguém fofocou, um parente, um amigo, que você vendeu aquele imóvel e você não deu os 10%. Aí vem uma heterossugestão de propósito. Ele começa a contar a história de Ananias e Safira, que Ananias e Safira vendeu uma propriedade. É uma passagem no livro sagrado que conta sobre isso aí. Vendeu a propriedade e não tirou o dízimo. Então aconteceu, o espírito, a presença eu sou matou Ananias e matou a Safira, que é uma analogia, apenas uma analogia. Isso aí não é coisa que aconteceu e jamais vai acontecer. Se Deus fizesse isso com a pessoa, se a presença eu sou fizesse isso com a pessoa, ele seria pior do que a frequência ruim, ele seria pior do que as trevas. O todo é luz, Deus é luz. A presença eu sou é luz. Então, se ele fizesse isso, ele seria pior do que as trevas. Jamais faria isso. Só que a crença que foi instalada em você é essa. Aí, de repente, como você não entregou aquele valor, de repente começa a acontecer um monte de coisa. Roubam o seu carro, você cai na mão de um golpista, é sequestrado, o banco rouba seu dinheiro e quando você vai comprar outro imóvel, te sobrou 120 mil reais. Você tinha 300, agora tem 120. Tomou um monte de prejuízo. Você fala, se eu tivesse dado os 10%, que era 30, hoje eu tinha ficado com 230, 270 e Deus teria guardado e não teria acontecido isso comigo. Então isso chama-se heterossugestão. Então nós fomos programados desde criança, primeiro pela sugestão, depois pela heterossugestão, que é a pior de todas. Isso pode acontecer na escola, pode acontecer em filmes, seriados, em novelas. É muito perigoso quando você fica assistindo a mesma coisa com muita emoção. Está assistindo uma novela com muita emoção, que a mulher foi traída, que ela amava o marido, que o homem amava a mulher, o companheiro amava a companheira e vice-versa. E aí ele, de repente, sofreu uma traição, a pessoa fica trancada no quarto com depressão. Sua emoção é muito grande, você tem que tomar cuidado, o subconsciente pode aceitar aquela informação, e aí você fica pensando muito no que aconteceu naquele filme, naquele seriado, e você corre sério risco de acontecer na sua vida. Por quê? Porque o teu subconsciente aceita como verdade a sugestão. No caso da novela e do filme é uma sugestão. Ele vai aceitar como verdade aquela sugestão, e com pouco mês depois, ou anos, pode levar até anos, não quer dizer que vai levar 2, 3 meses, pode levar até anos, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu naquele personagem do filme, porque você aceitou como verdade. Quando eu estou assistindo filmes, eu gosto de assistir filmes também, junto com a minha esposa, às vezes com a minha filha, e quando acontece alguma coisa muito violenta, alguma coisa sai fora da normalidade, eu digo na minha mente, eu sou e estou vivo aqui agora. Quando eu falo isso, eu estou anulando aquela cena de violência que eu vi, para o meu subconsciente não aceitar como verdade. Você quer relaxar ali, toma um vinhozinho, tá chovendo, tá frio, está no local que é mais frio, tal, aquela coisa gostosa de inverno, de região mais fria, você quer assistir um filminho. Só que naquele filminho, a maioria tem um monte de sugestões, de traições, sugestões de acidente, de morte, de roubo, de sequestro, de furto e tantas coisas. Mas sempre que eu vejo, que eu percebo que a emoção está vindo para mim, eu digo, eu sou e estou vivo aqui agora. Aí eu já olho para minha esposa e falo para ela ouvir, eu sou e estou vivo aqui agora. Ela já sabe que eu estou dando uma dica para ela fazer a mesma coisa. Ela olha para mim e diga, eu sou e estou vivo aqui agora. Por quê? Para anular aquela frequência. Porque como eu tenho conhecimento do fato, eu sei que isso pode ativar em mim, pode criar um gatilho, pode criar pode disparar uma crença que ainda existe dentro de mim e cuja eu não apaguei ela ainda. Porque nós temos centenas, tem pessoas que têm milhares de paradigmas, milhares de programas internos e você não sabe. Eu não sei quantos programas ainda ruins tem em mim. São muitos que eu já tirei, estou apagando através do gatilho do eu sou, da mudança de paradigma, através da leitura, através dos meus estudos. Quando eu estou ensinando vocês aqui também, eu estou ensinando para mim. A espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela corta aí, mas corta aqui também. E isso me ajuda também apagando as minhas crenças, porque são muitas crenças limitantes. Não quer dizer que eu esteja livre delas não, é uma luta, é uma guerra por toda a vida. Mas o tempo vai passando, através do conhecimento você vai apagando, através das ferramentas, através das aulas que você vai assistindo, da leitura de livros, né? E tomando cuidado também de ficar pulando de canal em canal, porque você pode atrapalhar. Você já pegou Antigamente a gente brincava de quebra-cabeça quando era criança, você bagunçava todo aquele desenho, o quebra-cabeça, depois tinha que vir montando. De repente você está quase acabando de montar o seu quebra-cabeça, que é co-criando uma nova realidade. Aí você vai assistir um canal com uma pessoa que está contrariando tudo que você aprendeu aqui, está ensinando tudo ao contrário, tudo diferente.
a tua vida estava indo para frente, daqui a pouco você começa a voltar para trás porque você mexeu no quebra-cabeça de novo, por causa da heterossugestão e da sugestão. Então aqui eu tomo o máximo cuidado para colocar em você uma sugestão boa, uma heterossugestão de crescimento, de prosperidade, de paz, de alegria, de harmonia, de riqueza, de sucesso, de ser feliz, criar bons gatilhos, porque eu sei que eu estou falando, então eu tomo cuidado, tudo que eu falo aqui é tudo pensado para não prejudicar você, mas não são todos os professores ou todo palestrante que é desse jeito, tem muitas pessoas que estão apenas tentando um lugar ao sol, ele quer ganhar o dinheirinho dele, então ele não está nem preocupado com o que ele fala para você. Desde que você assista o vídeo dele e desde que você compre o curso, ele quer mais que, com perdão da palavra, que você se exploda, porque ele quer o lugar ao sol, ele quer ganhar o dele. Então existem essas questões. E depois você vai entender como que você resolve isso aí. O terceiro problema, o primeiro é a sugestão, depois heterossugestão e vem a autossugestão. Auto é porque você está sugerindo para você mesmo, a autossugestão. A autossugestão é quando você mesmo fica falando que você não tem sorte na vida, que você não tem sorte no amor, que todo mundo tem toda panela tem a tampa, a sua panela não tem, porque você não consegue arrumar o namorado, a namorada, todo mundo tem o amor da sua vida, você não consegue, todo mundo tem dinheiro, você não tem, sua vida parece que é amaldiçoada, você nunca teve sorte, quem mandou eu nascer nessa família, pau que nasce torto morre torto, e um monte de autossugestões que as pessoas fazem para si mesmo. Primeiro vem a sugestão que veio da crença, que veio da família, que veio do ambiente que você foi criado. Isso levou anos. Se você está morando com seus pais ainda, você ainda continua ainda sendo alvo dessas flechas que é da sugestão. Se você frequenta um ambiente religioso, você continua ainda tomando flechada da heterossugestão. Mas de repente você já não está mais, você já não está morando com seus pais, você já tem a sua própria vida. É independente, né? Já é um pai de família, mãe de família, e de repente você não está frequentando uma instituição religiosa mais, mas já frequentou. Agora você é alvo das suas próprias flechas, que é a autossugestão. Vê que ela não termina nunca. Começou na infância, passou pela adolescência, na vida adulta, e agora você é alvo das suas próprias flechas. É como se você apontasse o arco e flecha para você e disparasse flechas de autossugestão. E vai juntando todas essas informações, forma um programa mental. Então nós somos aquilo que está gravado na tábua do nosso coração. Nossa vida é aquilo de acordo com o seu programa. O programa é semelhante quando você aprende a amarrar o seu sapato. Ela pega o cadarço do sapato e amarra. Quando você é criança, tem que ficar olhando para o sapato para não dar um nó errado. Depois que você já é adulto, você nem olha. Você está conversando com alguém, está lá dando um nozinho, quando você olha, o nó está bonitinho. Porque você já sabe. Assim funciona também para arrumar o cabelo. As mulheres arrumam o cabelo, prender muitas vezes a própria roupa, colocar uma correntinha no pescoço. Você nem esquenta, você conversa com a pessoa, pega a sua correntinha, vem aqui, abre e dá uma clicada e você guarda. E você conseguiu prender a correntinha no pescoço, colocar um brinco na orelha, dirigir o carro. Chega uma hora que você, quando está aprendendo a dirigir, você fica olhando para os pedais do freio, da embreagem, né? Se o carro, normalmente quando está aprendendo a dirigir, o carro ainda não é automático. A alavanca do câmbio, então vira aquela bagunça na mente. Você tem que prestar atenção, olhar para frente para não bater o carro, se preocupar em pisar na embreagem, não no freio, pisar na embreagem, trocar a marcha no tempo certo, e você frear e pisar na embreagem para o carro não morrer. No começo é a coisa mais difícil do mundo. Depois o programa é instalado, essa sugestão de como dirigir foi instalado. Agora você dirige o carro até aí falando no celular, que é proibido, né? Que pode levar multa, mas a maioria das pessoas dirige o carro até falando no celular, cantando, não olha mais para a alavanca do câmbio, não lembra nem que a embreagem existe, mas quem está dirigindo o carro? Se você não lembra que a embreagem existe, que o freio, o acelerador e o câmbio passar a marcha no tempo certo, não é você que está dirigindo. A prova que não é você, como é que você consegue falar no celular com alguém e ao mesmo tempo dirigir um carro? Ou você presta atenção olhando para frente para não bater o carro, ou você consegue conversar com a pessoa, ou você presta atenção nos pedais. Bom, quem está dirigindo o carro não é você mais, é o programa. O programa que foi instalado que está dirigindo o carro. Esse mesmo programa que está dirigindo a sua vida. O dinheiro que vem para suas mãos é de acordo com o programa que você tem. Se a pessoa tem um programa de falência, um programa de derrota, pau que nasce torto morre torto, minha família nunca teve dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, meus avós não tinham dinheiro, meus tios não têm dinheiro, minha família tudo miserável, tudo uma situação complicada, então automaticamente esse programa ele fica em você.
E você nem lembra dessas palavras, o programa está dirigindo você. Eu tenho uma aula aqui no canal gratuito que fala sobre o piloto automático. Depois você assiste para o piloto automático. Vai complementar essa aula aqui. Então o que acontece? O programa já está aí. Então por isso que muitas vezes a pessoa ele tem dificuldade em conquistar as coisas, em ter o seu próprio negócio. Chega uma hora que a pessoa só tem uma solução. Minha vida só vai mudar se eu ganhar na loteria. A maioria das pessoas tem esse pensamento. Minha vida só vai mudar se eu ganhar na loto. Se eu não ganhar na loteria, ou eu ganho na Mega Sena ou eu estou lascado. Ou eu ganho na quina ou eu estou lascado. Nunca vou ter nada. Isso aí é um programa. Mas a inteligência infinita que está dando no teu subconsciente, se você der vazão a ela através do sexto sentido, através da espiritualidade, ela vai direcionar você para o negócio, que você pode ganhar dinheiro com o negócio, pode montar um negócio e explodir. Só que o programa não deixa, porque você fala pau que nasce torto, morre torto. Eu só tenho uma saída, ganhar na loteria. E não é a única saída. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. E você tem fé para isso, você acredita, desde que seja um jogo, uma aposta legalizada, como a Loteria Federal, Quina, Mega, tudo isso é legalizado pelo governo. Se você ganhar qualquer valor, já vai vir descontando o imposto de renda. Então não tem nada de errado. Jogar no bicho é errado. Você pode até ser preso na banca do bicho a qualquer momento. Se a polícia chegar para prender o vendedor, vai te prender também. Porque é ilegal. Não estou dizendo que você não deva fazer suas apostas. Estou dizendo que você não pode colocar toda a sua ficha nessa única saída, nessa única porta. Tem pessoas que a única porta de saída para ele é a loteria. Ou eu ganho na loteria e nunca vou ter nada. Ou eu ganho, ou eu vou ser pobre pro resto da vida. Então isso se chama crença. É um gatilho que você tem dentro de você que foi instalado, uma crença limitante que foi colocada desde quando você era criança. Agora você acha que é a única saída que tem a loteria, e não é. Você pode fazer isso, mas tem que tentar outras coisas. Tem que tentar imaginar através do sexto sentido, da inspiração, através do seu eu sou, né? Quando você acordar aí de madrugada, perguntar para a tua centelha divina, para a presença eu sou que está em você, minha presença eu sou, mostre para mim algo, me revele através da inspiração, através do sexto sentido, ao que eu venha montar, que venha dar certo. De repente as coisas começam a entrar na sua mente, daqui a pouco você está montando um negócio, o negócio vai crescendo, e quando você for ver, você já está bem de vida, e você fala, não ganhei na loteria, mas hoje eu tenho uma vida confortável. Mas você vai dizer para os seus filhos, foi assim, eu comecei, eu tive que usar a cabeça, eu tive que trabalhar, eu tive que botar em prática minhas ações. Por que no livro sagrado está falando que a fé sem as obras é morta? A palavra obra quer dizer ação, agir. A fé sem a ação, sem agir, não serve para nada. Então o agir, ele é muito e tão importante quanto ter fé, é agir. A religião fala muito em fé. Fé daqui, fé de lá, fé, é só fé, fé, fé. E não para de falar de fé. Mas não fala para as pessoas que eles têm que agir. Se você não agir, como é que as coisas vão acontecer? A fé sem as obras é morta. A fé sem as ações são mortas. Tem que agir. Quando você age, está complementando a sua fé. Então os paradigmas, os programas, eles vão ficando instalados dentro da pessoa. Inclusive na aula prêmio, eu tenho uma aula prêmio gravada aqui, nós temos várias aulas prêmios. Abaixo de cada vídeo, abaixo de cada canal tem um link. Esse link te leva a ter um catálogo que tem várias aulas prêmios, aulas especiais. E lá tem uma aula que é a mudança de paradigma. Para que serve aquela aula? Para mudar o seu paradigma. Para você poder entender que você pode criar a sua própria realidade. Você não é obrigado a carregar a realidade dos seus pais, a realidade dos seus avós, a realidade do ambiente que você foi criado, a realidade dos colegas que você teve na infância, a realidade da instituição religiosa que você frequentou. Você pode mudar. E por isso nós falamos de co-criar uma nova realidade. Estamos co-criando, né? Porque ela já foi criada. A sua realidade já foi criada. Por isso que fala a palavra co-criar. Senão eu falava criando. Nós falamos muito em co-criar uma nova realidade. Sua realidade foi criada no ambiente que você foi criado. Através da sugestão, através da heterossugestão e através da autossugestão. Agora você está tendo informação e você pode então co-criar uma nova realidade. Quando você está maratonando aqui o canal, de novo, você está co-criando uma nova realidade. Você entendeu por que nós insistimos muitas vezes para você assistir a mesma aula várias vezes, maratonar o canal nem que for 10, 15, 30 vezes, porque na hora que você está assistindo de novo, chega uma hora que o subconsciente aceita como verdade aquilo que eu estou falando aqui. A minha mente, ela entra em harmonia com a sua mente. As minhas crenças entram em harmonia com as suas crenças. O meu pensamento entra em harmonia com o seu pensamento. A minha forma de pensar
entre em harmonia com a sua forma de pensar. Então chega uma hora que não mais vivo, você passa a ter a minha forma de pensar, a forma que o Lorde pensa. Então o que aconteceu na minha vida começa a acontecer na sua. Por isso que o apóstolo Paulo, que na igreja romana chama de apóstolo Paulo, apóstolo São Paulo, nós chamamos apenas de Paulo. Por isso que o homem chamado Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas acham assim que ele está falando, não mais vivo eu, mas Jesus de Nazaré vive em mim. Eu disse Cristo. A palavra Cristo na metafísica, na física quântica, é a sua consciência de ser, é a sua nova consciência. Então chega uma hora que não mais vive o seu eu antigo, mas agora Cristo vive em você, a sua nova consciência de ser, o seu novo paradigma, o seu novo programa. O homem chamado Paulo ele teve que mudar o programa dele, porque ele era um homem judeu, perseguia os cristãos, detestava os cristãos, era um homem ruim, matava as pessoas, era um criminoso, muito religioso, que ao ponto se transformou num homem criminoso. De repente ele assumiu uma nova postura, ele assumiu uma missão na vida dele, em vez de matar as pessoas, ele queria ajudar as pessoas. E por isso que ele falou, hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, hoje não mais vive em mim o antigo nome, inclusive o nome dele mudou, ele chamava Saulo e passou a chamar Paulo. Está lá no livro de Coríntios, não me engano, de Corinto, no livro sagrado. Nos preocupa muito quando nós falamos de Bíblia Sagrada aqui, porque nós respeitamos a Bíblia e chamamos de livro sagrado. Metafísica, física quântica não é religião, mas os maçons eles respeitam o livro sagrado porque foram escritos por homens inspirados, pessoas espiritualizadas, né? Então Paulo, esse homem chamado Paulo, ele escreveu vários livros, escreveu o livro de Coríntios, livro de Atos, Romanos, ele escreveu vários livros. Esses livros que tem dentro do livro sagrado foram escritos tudo individualmente. A igreja romana pegou esses livros pequenininhos, fez uma junção num bloco, chamava de bloco, e depois deu o nome desse bloco de Bíblia Sagrada. Por isso nós chamamos de livros sagrados. São um livro único com vários livros dentro dele. Então não é a nossa aula de hoje aqui, mas você entendeu porque nós falamos muito de livro sagrado aqui. Então esse homem chamado Paulo, ele chamava Saulo. Ele mudou para Paulo e mudou também a consciência de ser. Ele mudou a crença dele, ele mudou completamente, ele mudou a visão que ele tinha das religiões, a visão que ele tinha da religião que ele servia, da família que ele veio, dos seus paradigmas. Chega uma hora que ele mudou tão completamente o seu programa que ele falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas a minha nova consciência de ser vive em mim. Se você ficar maratonando o canal de novo e nunca parar de fazer isso por 1 ano, 2, 3... chega uma hora que não mais vive você, mas uma nova consciência vive em você. Você vai absorver essa minha consciência que eu estou aqui falando. Lembra que eu falei da heterossugestão? Que o padre, o reverendo, o pastor, o bispo, fica lá falando no microfone e a pessoa de tanto ouvir instala nela um programa. Por causa da emoção, porque ela abriu o coração, porque ela acreditou no que aquele personagem estava falando. Então chega uma hora que não mais vive a pessoa, mas o pensamento do padre e do bispo vai estar naquela pessoa. Vai chegar uma hora que não mais vai viver você, mas essa nova consciência, essa nova realidade vive em você. Você encontrar algum áudio, algum vídeo, alguma aula aqui que você perceber que eu estou te prejudicando, que eu estou instalando um programa ruim, fuja, nunca mais assista ela. Anote o número dela e nunca mais assista. Fuja como a pessoa foge da cobra, foge da serpente. Inclusive, no livro sagrado tem uma passagem que fala: aquele que atravessa o grande muro pode ser picado por uma serpente. Quando você fica mergulhando demais num filme violento, numa história de muito tristeza, numa história de angústia, né? Você mergulhou muito na aula, que a aula está falando bobagem, a serpente pode picar você. Essa serpente são as crenças dominantes, os pensamentos dominantes, as crenças limitantes. Então, se você encontrar alguma aula aqui no canal que está colocando uma crença limitante, uma crença dominante, ruim em você, então, por favor, não assista mais ela, é um conselho que eu te dou. Mas você fala: não, Lorde Marinho, as suas aulas são boas, são heterossugestões boas, são sugestões maravilhosas, eu amo essas sugestões, estão fazendo bem para mim. Então continue, porque você vai batendo na mesma tecla, chega uma hora que você vai começar a viver o meu pensamento, vai passar a ver a minha forma de viver. Tudo que aconteceu comigo vai acontecer com você. E na minha vida, depois que eu mudei meus paradigmas, aconteceu coisas boas. Eu estou casado há 30 anos com a mesma esposa, né? Não troquei, não é porque eu mudei uma situação financeira que eu ia trocar minha esposa por outro, né? Tem a minha filha, minha família é uma família abençoada, meu lar, nossos desejos e vontades são realizados. Então aqui eu estou passando para você um pouquinho daquilo que eu sei, do que eu tenho. Eu não posso dar para você algo que eu não tenho.
Como que eu vou oferecer para você algo que eu não tenho? Eu só posso oferecer paz para você se eu tenho paz. Eu só posso oferecer para você um conhecimento se eu tiver o conhecimento. Então a intenção aqui do canal é ajudar você a se transformar num novo homem, na nova mulher. Se agora tu tens uma nova consciência de ser, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, o velho homem, a velha mulher, aquela pessoa que era cheia de programas limitantes, cheia de crenças dominantes, cheia de crenças limitantes, se passou. E agora você está se transformando numa nova criatura. Se agora estás com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Na metafísica, se agora você tem uma nova consciência de ser, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, o velho homem, a velha mulher, a miséria, a pobreza, o endividamento, a vergonha, o opróbrio, a depressão, a tristeza, a angústia, a vergonha, o desespero, a vontade de morrer, a vontade de sumir no mundo passou. Tudo se fez novo. Agora é paz quando você vai dormir, paz quando você levanta, seus desejos estão sendo realizados, aos pouquinhos, devagar, mas coisas estão acontecendo, você já se considera uma nova criatura. Essa é a prova de que o Lorde está falando, é a verdade. Se agora você tem uma nova consciência de ser, nova criatura você é. As coisas velhas, aquela velha Maria, aquela velha Paula, a velha Raquel, a velha Joana, o velho Pedro, o velho Jefferson, o velho Pedro, passou, agora tudo se fez novo, porque você agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Então esses programas eles foram instalados, e você só vai conseguir agora quebrar esses programas através do conhecimento. Qual a primeira coisa que a pessoa faz para poder mudar um programa? A primeira coisa que a pessoa faz é o conhecimento, você ter conhecimento que esse programa existe em você. Você tem que aceitar que o programa existe em você. Adianta tapar o sol com a peneira e ficar falando, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Quando a pessoa está com câncer, o médico falou, você está com câncer, tem que fazer um tratamento, e a pessoa com medo daquela enfermidade fica falando, eu não tenho isso, eu não tenho isso. É melhor você aceitar que o problema existe, e agora vamos para cima para resolver. Através da fé, através do gatilho eu sou, através da meditação, através dos remédios, através dos medicamentos. Mas você vai ter que lutar contra aquele problema. Primeiro você aceita que o problema existe. Pronto. Realmente eu tenho crenças limitantes porque veio da minha família, veio do ambiente que eu fui criado, veio do meu passado, veio de instituições religiosas que eu frequentei, veio de um monte de lugar que não me interessa, você pode falar. Mas o que me interessa agora é que eu não aceito essas crenças limitantes, porque agora eu sou a nova criatura. Então quando você reconhece que existe o problema e você não aceita ele, é o primeiro passo. O segundo passo é você começar a praticar os gatilhos que nós ensinamos aqui. O decreto do eu sou, estou vivo aqui agora. O batismo quântico, se você já adquirir o batismo quântico, continue fazendo uso dele por toda a sua vida para limpar todas essas crenças. Você pode criar aula prêmio também, mudança de paradigmas, que está lá no catálogo de aulas prêmio, mudança de paradigma. Paradigma é programa, mudança de programa. Tirar aquele programa de escassez, de miséria, de vergonha, de opróbrio, de infelicidade no amor, aquele programa que você vai construindo reconstruindo uma nova vida, cocriando uma nova realidade. Mas tem que colocar em prática, deixar de ter preguiça, monta o seu álbum, como eu ensino lá na aula mudança de paradigma, faça direitinho, porque eu fiz isso e aconteceu, tem que ser mudado, é uma guerra, é uma luta, é uma batalha, né? É uma batalha muitas vezes de Davi contra o gigante, né? O gigante, às vezes suas crenças limitantes são tão grandes e você é pequenininho perto delas, mas lembra-se no filme de Davi, Davi venceu o gigante com apenas uma pedra. A pedra hoje é o teu conhecimento. É a pedra filosofal, é a pedra angular. A pedra angular é o teu conhecimento. Então você vai vencer esse programa ruim, você vai vencer essas heterossugestões, sugestões, autossugestões que foram impostas sobre você no decorrer da vida com a pedra angular. No livro sagrado fala que Jesus foi a pedra angular, que foi rejeitado por muitos, mas ele foi a solução e até hoje é para muitas pessoas. Para nós, quando se fala Cristo, se fala em nova consciência de ser. Então o teu conhecimento, essa nova crença, esse novo programa, é o teu salvador da pátria. É ele que vai salvar você, vai tirar você da dívida, vai tirar você da vergonha, do opróbrio, do monturo, vai tirar você desta vida de vergonha que você tem levado até o dia de hoje. Então continue maratonando o canal, continue usando o batismo quântico, continue fazendo a sua mudança de paradigma, adquira a aula do batismo
da mudança de paradigma. Tem uma aula que é muito boa também na aula prêmio, que é os decretos do Lorde Marinho, que é para potencializar a lei da atração. Tem aulas boas aí, tem aula O Segredo das Riquezas dos Maçons, que é para você ampliar sua mente sobre dinheiro, você ampliar sua mente, para que o dinheiro seja um imã, para que você seja um imã do dinheiro, para que o dinheiro venha para você facilmente, frequentemente, por múltiplas fontes em quantidade crescente. Eu sei que são muitos gatilhos, são muitos rituais que tem que ser feito, mas faça um por vez, trabalha um por vez a cada 21 dias, 90 dias. Você pode trabalhar até 3 gatilhos por dia em horários diferentes, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, para até 4. Você pode trabalhar 4 gatilhos, você pode trabalhar um pela manhã, um durante o meio-dia, 1 hora, um para as 4, 5 horas, 6 horas da tarde, e o outro você pode trabalhar na hora que vai dormir. Então você pode fazer e mudar os seus programas. Você vai lutando, tá usando a aula do batismo quântico, durante a aula que o batismo está rolando, depois que já venceu os 21 dias, tem que vencer os 21 dias. Depois que passou 21 dias da aula do batismo quântico, você começa a ouvir o batismo quântico, participar dele, mas ao mesmo tempo vai fazendo as suas autossugestões. Eu sou feliz, eu sou bem-sucedido, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou alegre, eu sou inteligente, eu sou um escritor de livros, eu sou isso, eu sou aquilo. Então isso chama-se autossugestão. Pedra d'água, gota d'água e pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que as suas crenças vão mudando. Então o programa está em você, está em mim, está em todo ser humano, 99,9% da população. Diferença que teve umas pessoas que foram instalados bons programas e outros foram instalados programas ruins. Quando eu tive essa informação, foi na altura mais ou menos ali do ano 2000, né? Com licença. Na altura do ano 2000 foi quando eu tive informação sobre paradigmas, sobre programa mental. E nessa época minha filha tinha aproximadamente ali uns 6 anos de idade, mais ou menos. Quando eu tive acesso a isso, eu mudei completamente a criação com a minha filha. Então você tem criança em casa, você tem filhos adolescentes, você tem que mudar a forma em que você fala com eles. Você tem que entender que o mesmo programa ruim que foi instalado em você, também pode estar sendo instalado neles. Tem pessoas que ele não chega até o final da aula e eles perdem, né, informações como essa aqui que eu estou te passando agora. Então você tem que tomar cuidado, você que tem filhos aí, desde que já esteja na adolescência, pré-adolescência, criança principalmente, então você tem que começar a tomar cuidado que fala perto deles, não fala dificuldade de dinheiro perto deles. Quando a minha filha estava nessa idade de em torno de 5 a 6 anos, no ano 2000, quando eu tive acesso às informações, eu então não falava de dinheiro perto, de dificuldade financeira perto da minha filha. Ela estava dormindo, então quando eu colocava ela no quarto, pegava ela no colo, ela tinha uns 5, 6 anos, colocava ela no quartinho dela, e aí eu conversava com a minha esposa sobre as dificuldades que nós estávamos enfrentando naquela época, problemas com funcionário, com empresa, endividamento, nome sujo, um monte de problemas financeiros. A empresa sendo despejada, naquela época teve vários problemas, essa empresa não era nem minha, a empresa era da minha esposa, e eu ficava por aí ajudando na administração, porque naquela época eu não podia ter CNPJ no meu nome, por outras razões que não veio o caso aqui, então, mas eu estava ali ajudando na administração. Então o que acontece? Quando a pessoa ele tem conhecimento, ele começa então a evitar que esses programas ruins sejam instalados na vida dos seus filhos. Então eu comecei a instalar bons programas para minha filha. Quando a minha filha sentava na mesa para comer, que ela falava que ela tinha vontade de ir para Disney, eu falei, você vai para Disney. Você deu muita sorte, você nasceu numa família boa, nós somos uma família bacana, eu e sua mãe, dinheiro para nós não é problema, dinheiro para nós é solução. Eu estava com cheque especial, cheque voltando no banco, na época eu usava muito cheque, não era muito comum cartão de crédito, mas eu já comecei a instalar um bom programa. Pai, mas então, quando eu tiver com 15 anos, eu vou poder ir para Disney? Falei, claro que vai. Você vai ver, no seu aniversário de 15 anos, o papai vai te mandar você para Disney, vai ser o seu aniversário de 15 anos. Mas o senhor vai conseguir pagar? Claro, claro que vou. Nós somos pessoas bem-sucedidas. Deus nos deu condição para isso. Nós estamos aí lutando, estamos batalhando, né? Nós estamos guardando um dinheirinho. E eu fui instalando esse programinha nela. Lógico, com um jeito também para não criar uma ilusão. Mas de uma forma que eu fui falando sem que ela percebesse. E depois... E aí foi indo. Claro que depois acabei pagando até o preço por isso, porque ela ficou super vaidosa. Realmente ela foi para Disney, porque eu mandei ela para Disney. 9 anos depois, quando ela completou 15 anos, no aniversário de 15 anos ela foi para Disney. Então, porque a situação já era outra. Então aquele programa que eu coloquei para ela serviu para mim também. Fui lá, comprei um pacote, fui na melhor agência que tinha, com toda a segurança, tudo certinho. Ela foi para Disney e realizou o sonho dela e depois... outros sonhos,
Quando ela chegou na idade de tirar a habilitação, então já foi comprado o veículo para ela. Então, está aqui seu veículo, você ir para a faculdade, para você poder se locomover. Esse veículo é seu, ele está no seu nome, você tirou a habilitação. E se não, tudo isso, com licença, garganta já está indo embora. Então, desculpa, você pode hoje estar instalando bons programas na mente dos seus filhos. Não precisa ficar criando uma ilusão na mente deles, mas falando para eles que vocês são pessoas de fé, que para vocês tudo dá certo, que vocês são uma família abençoada, que dá graças a Deus a todo mundo unidos, que vocês são pessoas valentes, que o todo está com vocês, que Deus está com vocês de acordo com a sua crença, claro, com a crença que você foi criado. E você vai tomando cuidado que falar perto dos seus filhos, parar com esse estresse, falar que não tem dinheiro, que dinheiro não cai do céu, que dinheiro não nasce em árvore, que pau que nasce torto morre torto. Você continuar falando esse monte de baboseira, não só o programa continua em você, mas você vai estar instalando o programa na mente dos seus filhos. Então de vez em quando conversa com eles, fala, está dando certo, seus filhos já é adolescente, já sabe pensar, então não tem como você ficar com enrolação ali, criando um programinha, igual eu fiz com a minha filha, que ela tinha só 6 anos. Mas você pode falar para eles, isso aqui é passageiro. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Isso aqui, esse momento nosso é apenas um momento. Vocês vão ver o que vai acontecer aí daqui para o final do ano, 2023. Nossa vida é maravilhosa. Nós estamos aí praticando a fé, estamos colocando em prática. Eu estou aprendendo as aulas aí com o Lorde Marinho. É muito legal. Estou mudando meu programa mental. As coisas vão dar certo. Você vai ver. Vamos mudar daqui. Vamos para um bairro melhor. Vamos trocar de carro. Vamos ter o nosso próprio negócio. Vocês vão ver. Presta atenção. Como 2 mais 2 é 4. Aí os filhos já são adolescente, pré-adolescente para adulto, eles vão falar, deixa de conversa. Não aconteceu até hoje, vai acontecer? Você vai ver, porque as coisas mudam. Antigamente não tinha essa mentalidade, peço desculpa para vocês, mas hoje já tem uma nova mentalidade. Eu sou um novo homem, nova mulher, estamos batalhando, estamos lutando. Então você vai passando uma nova visão para os seus filhos, um novo entendimento. E você vai, agora você que está passando para eles uma heterossugestão. Você inverteu agora. Colocar em você uma sugestão e uma heterossugestão de maldade, de pobreza, de miséria, de fracasso, de derrota, que as coisas são difíceis e tantas outras coisas. Agora você está podendo usar essa mesma informação e passar para os seus filhos, para os seus netos, uma sugestão e uma heterossugestão de coisas boas. Falar, você é inteligente, rapaz. Você é inteligente, Pedro. Você é inteligente, Marcelo. Você é inteligente, Patrícia. Olha, você é muito inteligente. Você tem um futuro glorioso. Seu futuro é grandioso. Presta atenção no que eu estou te falando. Você será um ótimo advogado. Você vai ser uma médica. Você vai ser um engenheiro. Você vai ser um comerciante. Quando você quer apostar, você vai até morar fora do país. Você vai ter uma vida maravilhosa. Aí o filho fala, o filho ou o neto fala, deixa de conversa, imagina, onde nós estamos morando aqui, sempre foi desse jeito, mas as coisas mudam, e para você já mudou. Você vai ver, você daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, bem que a minha mãe falou, bem que o meu pai falou, bem que a minha avó falou. Então você descobriu agora que existe essa uma nova possibilidade de você mudar não só o seu programa, mas o programa da família. Tem pessoas que vêm aqui e assistem, nem ele pratica, e ele continua colocando titica na cabeça dos filhos, continua colocando titica na cabeça dos netos, colocando titica através da autossugestão na própria cabeça. Se agora você tem uma nova consciência de ser, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo homem, nova mulher, novo programa, novas atitudes, novas decisões, novos pensamentos, novos programas, novos paradigmas. E aí a coisa vai acontecendo. Então continue assistindo às aulas, já maratonando. Ah, Lorde, mas eu já assisti a todas as aulas 5 vezes, assisto 200. Porque quanto mais você vai assistindo as aulas aqui no canal, você vai absorvendo a minha ideia, vai absorvendo o meu conhecimento, o meu entendimento, a forma que eu penso, a forma em que eu creio, a forma que eu ensino. Não é assim que os professores fazem na escola? Eles passam para os alunos o conhecimento que eles têm. E muitas vezes o aluno acaba até incorporando os professores. Agora, ruim quando você incorpora uma pessoa que não presta, incorpora pessoas que são criminosos, incorporam pessoas que são maldosos, cheios de maldade, maliciosos, pessoas que só pensam em puxar o tapete dos outros, invejosos, pessoas que só tem maldade no coração. Quando a pessoa incorpora uma pessoa como essa, infelizmente o futuro dele está perdido. Aí realmente, aí você tem que falar assim, só o todo para ter misericórdia, que é a grande realidade. Mas você pode reverter. Inclusive você está assistindo a aula até aqui agora mesmo, parabéns, que você realmente quer criar uma nova realidade.
Aqueles que quer dinheiro fácil, que quer mágica, já caiu fora faz tempo, já picou a mula. Porque eles falam, eu pensei que o Lorde ia falar um negócio aí para me fazer para mim poder criar dinheiro. Pensei que o Lorde ia falar umas ideias aí para me transmutar, pegar pedra e transformar em ouro. Mas como ele não falou, eu vou embora porque eu tenho mais o que fazer. Então tem pessoas que eles não querem pagar o preço. Até o preço de chegar até o final de uma aula. Se o Lorde gravou uma aula muito longa e você não conseguir assistir, trava ela, depois você volta a assistir. Você não é obrigado a assistir uma aula de 50 minutos de uma vez só. Tem pessoas que realmente não têm tempo, estuda, fazendo prova na OAB, trabalhando, cuidando da empresa, assiste em 3 etapas. Mas não precisa assistir só um pedaço da aula, picar a mula, porque normalmente o melhor vinho fica para o final. O vinho que serve primeiro na festa é o vinho normalmente mais barato, mas os vinhos bons mesmo, mais caros, fica para o final, somente para aqueles que realmente sabem degustar o vinho. É assim que funciona, né? Inclusive naquela parábola lá que o Mestre Jesus transformou água em vinho, depois quando deram o vinho que ele transformou, o vinho era tão bom que o pessoal ficou bravo. Nossa, deram um vinho para nós, parecia água. Agora o vinho bom deixou para o último, porque o bom vinho ele vem por último. As boas ideias, as boas dicas, as revelações, as intuições vem no final, como veio aqui, eu acredito que veio no final dessa aula. Então maratone o canal, adquira as aulas prêmios, invista em você, não assista uma vez só, assista várias vezes, mesmo a aula prêmio, assista várias vezes, para poder entrar na sua mente, para você entender que quando você fica assistindo de novo, e de novo, até o ponto do seu ego gritar e falar, chega que eu não aguento mais, mas você no ser espiritual, você fala, não, eu quero mais, porque eu quero ser um novo homem, quero ser uma nova mulher. Então tem que ser de novo, impregnar o teu subconsciente com essa nova programação, com essa nova ideia, com essa nova visão, com essa nova consciência de ser. E aí chega uma hora que você vai arrebentar, Tudo para você passa a dar certo, mas tudo tem o seu tempo determinado. Primeiro você planta, depois cuida da sua semente, cuida das suas plantações e depois chega a hora que é o momento da colheita. Isso que é a verdadeira lei da concepção. Você já maratonou o canal, sabe o que eu estou falando. Isso é conceber e aí o bebê vem à tona, que é os seus sonhos, os seus desejos. Tá certo? Então, usa essas dicas que o Lorde está ensinando, com certeza vai te ajudar muito. Obrigado por ter chegado até o final dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.